Vamos lá ver. E aí, galera? Tudo bem? Beleza? Meu nome é Michel, sou professor de português, já dei uma aula anteriormente para vocês. Estou aqui novamente agora para falar do assunto de conjunção e oração subordinada, beleza? Mais especificamente, oração subordinada substantiva. Antes de mais nada, eu quero só relembrar para vocês que há uma diferença enorme entre orações coordenadas e orações subordinadas. Igual a professora Renata já explicou, orações coordenadas elas são independentes sintaticamente. Uma não depende da outra. Elas podem ter um elemento de ligação, que é chamado de conjunções coordenadas, que elas têm os valores semânticos de adição, adversidade, alternância, explicação e conclusão, beleza? Como vocês estão vendo aqui, ó, que eu deixei negritado em vermelho. Mas eu quero que vocês coloquem na cabeça. Coordenar é colocar ideias independentes lado a lado. Agora, subordinar já é diferente. Eu tenho que colocar uma ideia principal e uma ideia subordinada a essa ideia principal. Agora, quando eu faço isso, eu posso ser uma ideia de substantivo, uma ideia de circunstância, que é de verbo, uma ideia de característica, de qualidade, que é o adjetivo. Aí eu estou no campo das orações subordinadas, substantivas, adverbiais e adjetivas. Mas não se esqueça, coordenar ideias iguais, independência sintática, porque elas são iguais, elas não dependem uma da outra para ter sentido, e nas orações subordinadas, uma é principal e a outra é subordinada a essa principal para complementar o sentido, para dar uma ideia de circunstância e sentido, ou então para caracterizar esse sentido, beleza? Vamos lá. Isso é assim a grosso modo, porque o estudo da subordinação é muito mais aprofundado, mas essa aula vai englobar um assunto de subordinação parte superficial junto com o uso da conjunção Q e C, beleza? Como vocês estão vendo aqui, ó. Orações subordinadas substantivas. Conjunções integrantes são os dois elementos que vão ligar essas orações à principal, beleza? Então perceba exemplos de frases com conjunções integrantes. Vamos lá. Espero. Eu esperar, quem espera tem que esperar algo. Perceba que o que vai vir depois vai complementar o sentido desse verbo esperar. Ó, espero. Ué, o que ele espera? Ele espera algo, alguém, alguma coisa? O que vai vir para complementar esse sentido? Espero que você chegue rápido. Perceba que você chegue rápido é o objeto direto do verbo esperar. Só que ele tem um verbo, então é uma oração. Então essa oração desempenha a função sintática de um objeto direto. E qual é a palavra, a classe morfológica que faz a função do objeto direto? Substantivo. Por isso que essa oração vai ser chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta. Beleza, entendeu? Ó, quero muito. Quem quer algo, alguém, alguma coisa. O que ele quer? Que este dia chegue logo. Perceba novamente que essa oração está complementando o sentido do verbo querer. Logo, se ela complementa, ela é um complemento verbal. Que palavra, que classe morfológica desempenha a função sintática do complemento verbal? Substantivo. Por isso que essa oração vai ser chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É importante, ó, é importante. Quando eu falo que é importante, estou atribuindo certa característica a alguém, ou alguma coisa a algo. Eu estou atribuindo a quem essa importância? Que você compareça na audiência. Perceba que agora eu estou fazendo declaração sobre alguma coisa. E quando eu faço a declaração sobre alguma coisa, essa coisa ela é o sujeito no período simples. E qual é a classe morfológica que faz a função sintática do sujeito no período simples? Novamente, substantivo. Por isso que essa oração vai ser uma oração subordinada substantiva. Nesse caso, ela não faz mais o papel de objeto direto, e sim de sujeito. Então ela vai ser chamada de subjetiva. De novo, oração subordinada, substantiva, subjetiva, beleza? Ó, de novo, não sei, não sei. Pô, tá faltando alguma coisa. O que tá faltando? Se ele já chegou ao Brasil. Perceba que se ele já chegou ao Brasil está complementando o sentido do verbo saber. Não sei, não sei. O que eu não sei? Eu não sei se ele já chegou ao Brasil. Perceba que se ele já não chegou no Brasil, novamente é um objeto direto. Então essa oração vai ser chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E isso também embaixo. Quero saber. Quero saber. Pô, quero saber. O que ele quer saber? De quem ele quer saber? De que algo que ele quer saber? Então eu quero saber se o projeto foi autorizado. Novamente, é um objeto direto. Logo essa oração está desempenhando a função sintática de um complemento verbal. Logo ela vai ser chamada de oração subordinada objetiva direta. Beleza? Vamos lá. Usa as conjunções integrantes.
As condições integrantes só tem duas, é o que e o se. O que vai, para a maioria dos gramáticos, não tem muita essa relevância sobre o aspecto semântico, mas para alguns eles falam que sim. Então, para não deixar passar em branco, eu vou falar para você, o que está mais para o fato e a certeza. Já a dúvida, já o se está mais para a dúvida ou possibilidade, beleza? Se em algum momento você perceber que existe uma questão que está trabalhando o aspecto semântico dessas conjunções, que fato e certeza, se dúvida e possibilidade, beleza? Então vamos continuando aqui. Agora eu vou classificar os tipos de orações substantivas que eu tenho. Eu tenho orações subordinadas, subjetivas, subjetivas, como eu já falei. É o sujeito de uma frase em forma de oração. Beleza? Ó, é obrigado. Quando eu falo é obrigado, eu estou atribuindo uma característica a alguém, alguma coisa, a algo. E para quem está indo essa característica? A que você esteja presente. É obrigado? Estou atribuindo a obrigação de quê? De que você esteja presente. Logo que você esteja presente é o sujeito da oração principal. Você esteja presente é obrigado. Beleza? Aí eu coloquei um raciocínio meio lógico para tentar ajudar a vocês a entender melhor. Perceba que a oração subordinada substantiva, ela desempenha a função sintática de um substantivo. Logo, se ela desempenha a função sintática, eu posso substituir esse substantivo por um pronome. No caso das orações, eu vou substituir pelo pronome demonstrativo isso. E se eu substituir, eu vou conseguir identificar qual é a função sintática que essa oração está desempenhando, beleza? Ó, é obrigado isso. Perceba que eu substituí o que você esteja presente por isso. Ó. É obrigado isso. Isso é obrigado. Logo, isso é o sujeito. E se o isso substituir a oração que você esteja presente, logo que você esteja presente vai ser sujeito. Beleza? Logo que a oração subordinada, substantiva, subjetiva, sujeito em forma de oração, sujeito oracional. Beleza? Aqui para reforçar ainda mais. Substantivo, Maria pode ser igual a ela. Então, Maria comprou o bolo. Posso tirar o substantivo Maria e botar o ela. Ela comprou o bolo. É esse raciocínio lógico que eu estou pedindo para você fazer em cima das orações subordinadas substantivas. Substituir a oração pelo pronome demonstrativo e tentar achar qual é a função sintática dessa oração, beleza? Orações subordinadas substantivas, objetiva direta. Já falei lá em cima e vou tornar a repetir para reforçar ainda mais essa ideia, beleza? Não sei se as inscrições já terminaram. Quem não sabe de algo, de alguém ou de alguma coisa, beleza? Então precisa de um complemento, porque eu não posso falar não sei. Então, se as inscrições já terminaram, complemento o sentido do verbo saber, logo ela será um complemento verbal. Perceba que nesse caso não tem entre a conjunção integrante e o verbo a preposição, por isso que ela é objetiva direta. Então ela vai fazer a função sintática de objeto direto. Então eu tenho que classificar essa oração como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Beleza? Agora aqui eu vou ter a objetiva indireta, mas perceba agora que entre a conjunção que eu tenho a preposição da regência do verbo insistir. O diretor insistiu em. Quem insiste, insiste em algo, em alguém ou em alguma coisa. Perceba que é a oração principal. Agora o complemento dela vai ser que aquela funcionária fosse despedida. Perceba que essa oração está complementando o verbo insistir, mas através de quê? De uma preposição. Logo, ela faz a função sintática de objeto indireto. Se ela faz a função sintática de objeto indireto, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Beleza? Agora, predicativa, completiva nominal, desculpe. Ó. Tenho esperança. Você perceba que eu tenho, quem tem algo, alguma coisa que eu tenho, uma esperança. Mas perceba que a esperança é um substantivo abstrato que ele é vago. Ele não tem um sentido por completo. Se eu falar esperança, você vai me perguntar, esperança de quê, professor? Pode ser vários tipos de esperança. Então eu preciso de um complemento, chamado de complemento verbal, para complementar o sentido desse substantivo abstrato. Senão vai ficar muito vago e você não vai ter compreensão do sentido da oração principal. Então essa oração subordinada substantiva entrou para complementar o sentido substantivo esperança, beleza? Tem esperança, quem tem esperança de algo, de alguém, de alguma. Que é de que nesse caso? De que você venha comigo. Logo é uma oração subordinada, substantiva, completiva ou nominal. Beleza?
Olha lá, oração subordinada, substantiva, predicativa. Nesse caso, agora vai fazer a função sintática de um predicativo. Perceba, olha só, a dúvida é se ela vem acompanhada. A dúvida ganha uma característica, ela é atribuída à dúvida certa qualidade que não é inerente dela. Qual é a característica dessa dúvida? Se ela vem ou não vem acompanhada. Perceba que quando eu atribuir essa característica de dúvida, eu estou fazendo a função de um predicativo do sujeito. Por isso que é uma oração subordinada predicativa. Beleza? Perceba que ela está sendo introduzida também pelo pronome não, desculpa, uma conjunção integrante. Beleza? Igual aconteceu lá em cima, que pode ser o que ou o se. O que para fato, o se para dúvida. Perceba aqui, ó, pelo contexto, a semântica dessa oração já me induz o quê? Que é uma possibilidade. Eu tenho uma dúvida se ela pode ou não pode vir acompanhada. Beleza? Então aqui, ó, para a gente fechar a classificação das orações subordinadas, eu tenho a última, oração subordinada substantiva apositiva, que é o papel do aposto. Apenas quero uma coisa. Perceba aqui, ó. Apenas quero uma coisa. Quando eu falo uma coisa, esse substantivo ele está no sentido vago, não especificado, genérico. Pode ser qualquer coisa do mundo. Agora, quando eu coloco que sejamos amigos para sempre, eu estou explicando que coisa seria essa. E qual é a palavra, qual é a classe morfológica que faz esse papel de explicar uma outra coisa? É o substantivo. E lá o substantivo no período simples é chamado de aposto. Só que aqui não é um substantivo. É uma oração fazendo esse papel do substantivo. Por isso que eu tenho essa oração, que ela é classificada como uma oração subordinada substantiva apositiva. Ela desempenha a função sintática de um aposto explicativo. Beleza? Vamos lá. Aqui, já expliquei isso, vou explicar novamente para reforçar mais aí o nosso conhecimento. Ó. É isso mesmo, só há duas conjunções integrantes e elas são as únicas que tradicionalmente não carregam um sentido embutido, apesar de haver uma sutil mudança de sentido nessas orações, introduzida por o que e por se. Ó. Ela não sabe se ele virá. É uma possibilidade, é uma dúvida. Ó. Ela não sabe que ele virá. É uma certeza, ele vai vir. Beleza? Mas a questão do aspecto semântico das conjunções integrantes é algo muito superficial para a gente poder cobrar, entendeu? Mas é bom você saber que o se está para o campo da dúvida e o que está para o campo da certeza. Beleza? Mais uma observação. As orações subordinadas substantivas desempenham a função do discurso indireto dentro dos textos narrativos. É uma forma de reescritura de premissas. Exemplo. Se você perceber, dentro do campo da narração, eu tenho a possibilidade de colocar a voz do narrador e a voz do personagem. Eu também tenho a possibilidade de botar a voz do narrador fazendo a voz do personagem. O que vai influenciar isso? Saber classificar os tipos de discurso da narrativa. Quando eu tenho um discurso direto e quando eu tenho um discurso indireto. Quando eu tenho a voz do narrador e logo após eu tenho a voz do personagem, eu estou no campo do discurso direto, beleza? É esse exemplo aqui, ó. Mário disse, não quero mais falar sobre o assunto. Nesse caso aqui, eu não estou na questão de subordinação entre orações. Eu estou na questão de intercalação de orações, que é um assunto que seria tratado em outra aula. São as orações intercaladas, entendeu? Essas orações intercaladas elas não desempenham uma função sintática, beleza? Elas não estão ali para complementar, com a ideia de complementar um verbo, de complementar um nome, de dar uma característica, de falar sobre alguma coisa, beleza? Elas estão ali intercaladas, elas são independentes, beleza? Mas vamos lá. Então, quando eu falo, Mário disse, é a voz do narrador. Que, abre aspas, não quero falar mais sobre esse assunto, é a voz do personagem. Perceba que agora eu estou no campo da intercalação e não no campo da subordinação. Agora perceba aqui, ó, quando eu tenho uma oração subordinada, eu estou no campo do discurso indireto. Mário disse, quem diz algo, alguma coisa. O que Mário disse? Que não queria mais falar sobre o assunto. Perceba que não queria mais falar sobre o assunto é o complemento do verbo dizer. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva objetiva, oração subordinada substantiva objetiva direta, fazendo o papel do discurso indireto, porque não é mais o personagem que fala, agora é o próprio narrador que reproduz a fala da personagem. Beleza? E mais umas observações aqui, ó, para um efeito de conhecimento. Pode acontecer em certos casos da língua que a conjunção integrante ela vai sair dessa funcionalidade de ligar orações subordinadas substantivas para
pronomes interrogativos e advérbios interrogativos e fazer essa ideia de ligação, beleza? Mas perceba, vai ser uma ideia de interrogação nos dois casos, ó. Nos pronomes interrogativos eu tenho o porquê, o quem, o qual e o quanto. Perceba, Mário comprou. Quem compra, compra algo. Beleza? Eu tenho que complementar o sentido do verbo comprar. Pois senão o verbo vai ficar com sentido vago. Mário comprou. Quem comprou, comprou o quê? Nesse caso, ele complementou o sentido do verbo comprar através de um pronome interrogativo. Porque vocês faltaram à aula. Por que Mário perguntou? Porque vocês faltaram à aula. Perceba que o verbo perguntar precisa de um complemento, pois senão ele fica com sentido vago. E quem está fazendo esse papel de ligar esse complemento? É o pronome interrogativo. Por quê? Beleza? Ele liga uma oração subordinada a esse verbo perguntar, mas através de um pronome interrogativo. Beleza? E eu tenho advérbios interrogativos que é a mesma lógica para os pronomes interrogativos. Mário perguntou, onde vocês vão? Perceba que o onde que está fazendo esse papel de ligar a oração subordinada à oração principal. Essa oração subordinada desempenha a função de um objeto direto. Beleza? Então a aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou esperar vocês até o dia da aula, que é no sábado, para a gente poder praticar um pouquinho e tirar algumas dúvidas, beleza? Então, muito obrigado aí. Valeu pela participação. Um forte abraço, pessoal.